Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade no nosso estudo do livro dos Médiuns, capítulo 16. Antes, de iniciar a nossa leitura, convido a todos a fazer uma prece, levando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento, dividir aquilo que a gente já sabe com os nossos irmãos, receber aquilo que ainda não sabemos e juntos buscarmos um pouquinho mais de conhecimento para transformar a nossa caminhada em algo mais suave e mais proveitoso também para os nossos espíritos. Com a graça de Deus e a graça do nosso Mestre Jesus, agradeço a presença de todos aqui reunidos. Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a variedade de médiuns, variedade especiais para os efeitos físicos. Médium tipitólogos, os que produzem ruídos e pancadas. Variedades muito comum com ou sem a participação da vontade. Nós já conversamos a respeito desse tipo de médium anteriormente, com um pouco mais de profundidade. Esse tipo... Desculpem pela interrupção, mas minha porta ia começar a bater aqui por causa do vento, tive que fazer uma pequena pausa. Então, como eu estava dizendo, nós já falamos mais detalhadamente sobre os médiuns de tipitólogos, que são médiuns que causam efeitos como pancadas, ruídos nas mesas, e essas pancadas, esses ruídos, eles têm um método, para se comunicar. Eles não são pancadas aleatórias, elas existem métodos desenvolvidos para que haja ali a comunicação através do sim, do não, enfim. Perguntas são feitas pelos médiuns ou pelos assistentes, e os espíritos, através das pancadas, produzem essas pancadas através do médium para trazerem aí as suas respostas. Temos também os médiuns motores, os que produzem movimento dos corpos inertes, que também é muito comum e já foi detalhado anteriormente. Aqui ele está sendo somente citado, mais uma vez. Ele é um médium que produz o movimento de objetos, corpos. Tem também os médiuns de translações e suspensões, os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar a si próprios, mais ou menos raros, segundo a intensidade do fenômeno, muito raros no último caso. Bom, esse tipo de médium, ele teria ali a propriedade de elevar objetos, mais pesados, e se elevar, é como se ele estivesse flutuando, não é essa exatamente a palavra, mas enfim, é mais ou menos isso, e é um fenômeno muito raro nesse último caso, é o médium que consegue levitar, tá aí, a palavra eu havia me esquecido, ele consegue levitar, pouco ou muito, e que é um fenômeno raríssimo, muito raro. Tem também os médiuns de efeitos musicais, os que provocam a execução de música em certos instrumentos sem o contato. E é um tipo de médium muito raro. Seria o tipo de médium que, por exemplo, próximo a um violão conseguiria emitir notas, um piano, enfim. Ele consegue produzir música através dos instrumentos sem que haja o contato físico. Médiuns de transporte, os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação. Eles são excepcionais. São médiuns que conseguem transportar objetos através, principalmente através de paredes sólidas.
né? É um feito extraordinário, ou seja, é raríssimo, é muito difícil de se ver esse tipo de efeito. Porém, existem sim, e aí já foram comprovados, alguns médiuns que conseguem transportar pequenos objetos, né? Uma flor, uma pedra. E a função, na grande maioria das vezes, desse tipo de médium é chamar a nossa atenção para a existência do plano espiritual. Não é necessariamente para a comunicação, porque a comunicação, através destes fenômenos, ela seria muito reduzida. A finalidade dessas manifestações mediúnicas é a de chamar a nossa atenção, né? Demonstrar ali a existência do mundo espiritual, a existência da interferência do mundo espiritual no plano material. Serve para nos despertar, para despertar o nosso interesse, até mesmo em vir até aqui, estudar e entender um pouco mais do que acontece. Temos também os médiuns de aparições, que provocam as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. São muito raros. Esse tipo de médium, através do ectoplasma, ele consegue fazer com que qualquer pessoa consiga ver o espírito que está ali presente. Ele dá forma, né, àquele espírito, ao ponto de que qualquer um que esteja na assistência consiga vê-lo. Indiferente se médium ou não, a pessoa vai ter a oportunidade de ver o espírito ali materializado. Temos também os médiums noturnos, os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito sobre a possibilidade de se considerarem esses médiums como uma variedade. Certamente se pode fazer desses casos uma especialidade, mas o fenômeno se deve mais às condições ambientes que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam, pelo exercício, chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Essa variedade de médium é pouco numerosa e é necessário dizer claramente que é graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, que os charlatães têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para ganhar dinheiro. Mas que importa? Os farsantes de gabinete, como os farsantes da praça pública, serão cruelmente desmascarados. Os espíritos lhe provarão que fazem mal de imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, eu o repito, certos charlatães serão apanhados em flagrante de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso não durará muito tempo. Erasto. Ou seja, essa questão da faculdade do médium noturno, que, de acordo aqui com a explicação, ela é mais condizente com o ambiente, ou seja, com o local, do que com o médium e com os espíritos. É mais uma condição do ambiente, onde ele está naquele momento, do que propriamente um dom do médium, um fator mediúnico ou a presença dos espíritos. Tanto que aqui explica que esse mesmo médium de efeitos noturnos, se ele exercitar, ele poderá produzir esses mesmos efeitos à luz do dia. E a desvantagem, né, infelizmente, desses médiums é que dá espaço e ideias aos charlatães, que acabam se utilizando durante a noite, que fica mais fácil de disfarçar os seus truques, fingindo serem médiums e, infelizmente, levando dinheiro e tirando proveito das pessoas crédulas que vão em busca, né, de médiums
Infelizmente, essas pessoas buscam por si só serem enganadas, porque elas vão atrás de soluções mágicas para os seus problemas e dão espaço para a chegada desses charlatões em suas vidas, né? Aqui também temos os médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. Uma observação: os espíritos insistiram contra a nossa opinião para colocarmos a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que os efeitos inteligentes são os que o espírito produz servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é nesta inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem um papel ativo. Ou seja, a escrita direta é quando o médium não toca na caneta, lápis, no que está sendo utilizado ali para escrita. E por isso ela é considerada também um tipo de mediunidade de efeito físico, porque ele não passa pelo cérebro do médium, né? Ele é utilizado ali o ectoplasma daquele médium, porém sem a interferência do corpo físico do médium. Já quando acontece a escrita a escrita direta, através da mão do médium, ela passa pelo cérebro. Por isso tem essa distinção entre os dois casos. Eu peço desculpa, a escrita indireta é quando o médium utiliza da sua mão para escrever, a escrita direta é quando o médium não utiliza da sua mão para escrever. Temos aqui também os médiuns curadores. São os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente, não é mais do que a exaltação da potência magnética, fortalecida em casos de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. Olha que interessante, né? Essa questão aqui do médium de cura, os médiuns curadores. Eles não colocam necessariamente como uma propriedade mediúnica, porque qualquer pessoa que creia, que tenha fé, pode se utilizar da prece e da imposição de mãos para curar, desde que ali exista a fé dessa pessoa que está ali em oração, impondo as mãos, e também quando os espíritos veem a necessidade do auxílio àquela pessoa enferma, e ali auxilia potencializando essa oração do médium, essa oração da pessoa, não necessariamente ela tem que ser um médium, porque ele potencializa o efeito magnético sobre a pessoa que está recebendo este passe, essa oração, essa imposição de mãos. Temos aqui também os médiuns excitadores, os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Ou seja, o médium, que ele consegue, através da faculdade mediúnica que ele possui, induzir outras pessoas não médiums a escreverem através do magnetismo. Temos também os médiuns audiente, os que ouvem os espíritos, muito comuns. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na sua própria imaginação. Ou seja, o que é muito comum os médiuns audientes, os médiuns que escutam ali a espiritualidade, que tem esse contato, seja com o seu mentor espiritual, um espírito que esteja por ali naquele ambiente, ele consegue ouvi-lo, mas na maioria dos casos as pessoas não sabem que estão ouvindo um espírito, seja seu mentor ou qualquer outro espírito. E isso é muito comum,
Muitas pessoas pensam, acham que estão pensando, na verdade, quando estão recebendo orientações. Muitos de nós, né, já viu ou já ouviu falar de alguém que falou assim: "Ai, de repente eu pensei em fazer tal coisa e deu certo. Ai, eu estava em casa e de repente veio o pensamento, me veio a ideia de fazer isso, de fazer aquilo." São sugestões, né, dos espíritos. É ali um diálogo entre nós e o espírito, só que muitas pessoas não se apercebem, não têm esse conhecimento e por isso mesmo não percebem que estão se comunicando diretamente com o plano espiritual. Muito interessante, né? Há também os médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, que é um tipo de mediunidade também muito comum, que já foi detalhada anteriormente e aqui está sendo novamente mencionado. Temos aqui também os médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília, a visão acidental e fortuita de um espírito em determinada circunstância é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. Ou seja, o médium vidente, ele vê os espíritos assim, em estado de vigília. Ele está desperto, ele está trabalhando, ele está em casa, ele pode eventualmente ver ali um espírito passando. Porém, médiuns que veem constantemente, com frequência, e a sua escolha, né, quando ele deseja ali, por livre e espontânea vontade, ter essa visão, esse contato com o mundo espiritual, já são situações mais raras. O comum do médium vidente é aquele que eventualmente vê um ou outro espírito em uma ou outra circunstância. A condição atual do nosso organismo físico ainda se opõe a essa aptidão. Eis porque é conveniente não acreditar sempre sem prova nos que dizem ver os espíritos. Ou seja, não se deve crer em qualquer afirmação de alguém que vê um espírito, porque o nosso corpo físico ainda não tem aptidão necessária para tanto. Olha que interessante. O nosso corpo físico ainda não evoluiu o necessário, o suficiente para que possa ter essa visão mais ampla do mundo espiritual. Temos aqui também os médiuns inspirados, os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem, seja para as atitudes ordinárias da vida ou para os grandes trabalhos intelectuais. É muito parecido com a questão dos médiuns que ouvem, né, as sugestões dos espíritos. Esses médiuns inspirados, nós temos diversos exemplos dele na humanidade, né? Os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, quando não é de repente, obviamente, mas vamos usar essa expressão, de repente vem com a ideia de um estudo e ali surge uma grande ideia, surge uma grande descoberta. Ele tem a inspiração do plano espiritual, que é todo um trabalho entre o plano material e o plano espiritual para ajudar no desenvolvimento da humanidade. Então, muitos dos nossos gênios, eles são inspirados, né? A espiritualidade está ali constantemente inspirando as grandes ideias. Temos também os nossos médiuns de pressentimento, os que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do mundo. Acho que todos nós já ouvimos alguém falar assim: ai, acordei com um pressentimento ruim, ou alguma história de familiar que de antemão já sonhou, ou viu, ou intuiu que algo ia acontecer, né? E realmente depois aconteceu e veio a se confirmar. Temos também os médiuns proféticos, que são uma variedade, sim, é isso mesmo, os médiuns proféticos, uma variedade de médiuns inspirados ou de pressentimento que recebem com a permissão de Deus e com maior precisão que os médiuns de pressentimento a revelação de ocorrências futuras de interesse geral, que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos, né? Aí acredito que nesse termo estamos falando dos profetas, né?
que não deixam de ser médium e que recebem grandes missões através da espiritualidade para ajudar a humanidade a se desenvolver, aos seus grandes saltos. Eles trazem informações relevantes, não é qualquer pressentimento, não é qualquer evento vulgar, é sim grandes situações, e eles vêm de antemão nos avisar, como nós já sabíamos com muita antecedência da vinda do nosso Mestre Jesus, já sabíamos com antecedência, né, da vinda da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então nós sempre, durante a história da humanidade, nós tivemos diversos profetas que vieram trazendo de antemão os grandes acontecimentos para nos auxiliar. Temos aqui também os médiuns sonâmbulos, os que em transe sonâmbulico são assistidos por espíritos. Os médiuns estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação. São muitos raros os que merecem inteira confiança. Aqui dentro do meu conhecimento, vou deixar bem claro, porque não é algo que eu possa dizer com exatidão, mas os médiuns estáticos seriam médiuns que entram em estado de êxtase e durante esse estado de êxtase faz grandes revelações, tanto para pessoas como até mesmo para a humanidade, grande número de pessoas, só que infelizmente essa é uma questão muito rara, né? E o que existe na grande maioria são médiuns feitos de brinquedos, utilizado como um jogo pelos espíritos, né? Enganadores, ou até mesmo pela sua própria imaginação. Temos também os médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Tratamos dos que obtêm produções sérias, pois não se poderia dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas que desacreditariam o estudante mais atrasado. Bom, né, infelizmente, como todo o tipo de mediunidade, nós estamos sujeitos aos charlatões. E entre os médiuns, pintores e desenhistas, também existem aqueles que estão iludidos, achando que estão sob influência de espíritos e, na verdade, não estão. E podemos observar esse tipo de médium pelo tipo de arte que ele traz, que é claramente grotesca e não tem nada de arte no final das contas, né? Não é nada que realmente traga a arte de algum espírito já desencarnado. Os espíritos levianos ou imitadores, quando aparecem os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos desenhistas, com os quais os espíritos brincalhões se divertiram, fazendo-os produzir as coisas mais ridículas. Um deles, para eclipsar os desenhos de Júpiter, se não pela qualidade, ao menos pelo tamanho, fez um médium desenhar um monumento que exigiu o número suficiente de folhas de papel para atingir os seus 2 andares. Muitos outros fizeram desenhar supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Temos também os médiuns musicais, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns musicais mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como se dá com as comunicações literárias. Bom, então temos aqui o último tópico dos médiuns que vamos tratar hoje. O restante daremos continuidade na próxima aula. São os médiuns musicais, né? Como a explicação aqui já fala, eles são médiuns que compõem, produzem de forma mecânica ou semimecânica músicas sob a influência da espiritualidade. Então, vamos encerrando por aqui o nosso estudo, né, da diversidade dos tipos mediúnicos hoje.
Falamos bastante a respeito de cada um deles. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha sido de valia para todos, né? Que possa transmitir algum conhecimento. Agradeço mais uma vez a oportunidade a mim concedida de estar aqui com vocês, compartilhando desse tempinho, trocando informações. E muito, muito agradecida realmente. Dou aqui por encerrada mais esse trecho de estudo, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade abençoada de estar com vocês, agradecendo à espiritualidade amiga que está sempre próxima para nos auxiliar e nos amparar nesses momentos em que nos predispomos a aprender um pouquinho mais, a ver o quão pouco ainda sabemos, o quanto ainda é longa a nossa jornada de aprendizado. Gratidão a todos, muitíssimo obrigada pela oportunidade, fiquem todos com Deus e até a próxima.